Douglas, você já teve alguns daqueles momentos em que de repente percebe que algo é sobre o futuro e não apenas sobre o presente? Ah, com certeza, Rebeca. É como quando você planta uma semente. No início parece apenas um brotinho na terra, mas você sabe que vai crescer e se tornar uma grande e bela árvore algum dia. Exatamente. Isso é um pouco como o livro de Apocalipse. Não é apenas sobre o que estava acontecendo naquela época, mas nos dá uma visão do que Deus planejou para o futuro. Perfeito. O Apocalipse é como uma carta de Deus, mostrando-nos que Ele tem tudo sob controle. Está cheio de símbolos, histórias, mas no fundo é sobre esperança e certeza. E assim, como quando você planta aquela semente, você precisa confiar que ela vai crescer. Apocalipse nos pede para confiar nas promessas de Deus. Ele nos diz que Jesus está voltando e todo olho verá, assim como diz em Apocalipse 1:7. Essa é uma mensagem tão poderosa, Rebeca. É como esperar pelo nascer do sol após uma longa noite. Você sabe que está chegando e isso enche você de esperança e expectativa. Então, quer você seja uma criança ou um adulto, lembre-se que Apocalipse é a maneira de Deus dizer: eu cuido disso, eu estou com você a cada passo do caminho. Absolutamente. Junte-se a nós enquanto exploramos essas promessas incríveis e descobrimos como Apocalipse não é apenas uma história do passado, mas um farol de esperança para o futuro. Para facilitar a nossa jornada, preparamos um guia de estudo para acompanhar o nosso episódio de hoje. Para acessá-lo, escaneie o QR Code que aparece agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Fique conosco e descubra como Apocalipse é um livro relevante para nós hoje, por nos apresentar o que nos aguarda no futuro. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Olá, queridos! Hoje, Douglas e eu vamos explorar o livro do Apocalipse, uma parte fascinante da Bíblia que fala sobre o passado e o futuro. Douglas, como você descreveria Apocalipse de uma forma que dá até para as crianças entenderem? Essa é uma boa pergunta, Rebeca. Imagine Apocalipse como um grande livro de quadrinhos colorido que nos conta sobre os planos de Deus para o futuro. Está cheio de símbolos e histórias que mostram como Deus sempre estará conosco, não importa o que aconteça. É como saber que depois de uma tempestade, o sol vai brilhar novamente. É uma ótima maneira de explicar, Douglas. Apocalipse foi escrito por João quando ele estava em uma ilha chamada Patmos. Ele era como um super-herói no exílio, escrevendo cartas para encorajar seus amigos que estavam enfrentando tempos difíceis. Você consegue imaginar estar em uma ilha deserta sem ninguém por perto? Exatamente. E enquanto ele estava lá, João teve visões incríveis de Deus. Essas visões eram para dar esperança aos primeiros cristãos, assim como às vezes precisamos de um incentivo antes de um grande jogo ou teste. Uma das mensagens principais de Apocalipse é que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem assustadoras. Sim, e uma das partes mais emocionantes de Apocalipse é quando fala sobre a volta de Jesus. Em Apocalipse 22:7 diz: Vejam, eu venho em breve. E Apocalipse 1:7 fala: Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. É como esperar por uma festa surpresa onde todos veem o convidado de honra chegar. Essa é uma ótima ilustração, Rebeca. E Apocalipse também descreve Jesus como o Alfa e o Ômega, o que significa o começo ou o fim. É como dizer que Jesus é o A a Z de tudo. Ele está lá no início de nossas vidas e estará lá no fim, nos guiando o tempo todo.
E ao longo de Apocalipse, há um chamado para permanecermos fiéis. É como quando você está em uma corrida de revezamento e precisa continuar correndo e passar o bastão para o seu colega de equipe. Precisamos manter nossa fé forte e encorajar os outros ao longo do caminho. Absolutamente. Apocalipse 2:10 nos diz: se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. É uma promessa de que nossa fidelidade será recompensada, assim como receber um troféu após um jogo difícil. E não podemos esquecer o belo final de Apocalipse, onde fala sobre um novo céu e uma nova terra. É como o final feliz definitivo, onde tudo é feito perfeito novamente. Apocalipse 21:4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Esse pensamento é tão reconfortante, Rebeca. É como saber que depois de um longo e difícil dia, você pode voltar para casa para um abraço caloroso e uma cama aconchegante. Deus promete fazer tudo certo no final. Agora, vamos falar sobre o contexto histórico de Apocalipse. João escreveu este livro durante um tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. É como quando você está na escola e sente que todos estão contra você, mas você tem um amigo que está do seu lado, não importa o que acontecer. Exatamente, Rebeca. As 7 igrejas mencionadas em Apocalipse eram comunidades reais enfrentando desafios reais. Por exemplo, a igreja em Esmirna estava passando por tempos difíceis e a mensagem de Jesus para eles era para permanecerem fortes e não terem medo. É como dizer a alguém que tem medo do escuro que a luz virá em breve. E cada igreja recebeu uma mensagem adaptada à sua situação. É como quando um professor dá a cada aluno um feedback baseado em seus pontos fortes e áreas de melhoria. Jesus sabia o que cada igreja precisava ouvir. Isso é um ótimo ponto, Rebeca. As mensagens para as igrejas são como boletins mostrando o que estava fazendo bem e onde precisavam melhorar. É um lembrete de que sempre podemos crescer e fazer melhor. Enquanto o Apocalipse aborda o passado, também nos dá um vislumbre do futuro. É como olhar através de um telescópio e ver o que está por vir. O livro nos assegura que a justiça de Deus prevalecerá e que Ele estará conosco a cada passo do caminho. Sim, e as visões em Apocalipse, como os 7 selos, 7 trombetas, a Nova Jerusalém, não são apenas sobre prever o futuro. Elas mostram as realidades espirituais que moldam nosso mundo. É como ler uma história onde o bem sempre triunfa sobre o mal. Então, amigos, ao lermos Apocalipse, vamos lembrar que não é apenas sobre o fim do mundo. É sobre esperança, fé e a promessa de que Deus está sempre conosco, nos guiando para um futuro mais brilhante. Amém, Rebeca. Em alguns instantes, continuaremos o nosso estudo com o nosso convidado especial, o pastor Rafael Rossi. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mimico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Que bom que você continuou conosco, continuou com Está Escrito Canadá. Nós estamos continuando a nossa série, As 10 Chaves, para descobrirmos os mistérios, os segredos do livro do Apocalipse. E hoje nós temos nosso convidado especial, o pastor Rafael Rossi, que volta para nos ajudar a compreender a 5ª chave. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Douglas, oi Rebeca e a cada um que está nos acompanhando. É sempre uma alegria poder falar sobre a Bíblia, porque enche o nosso coração de esperança, certeza e alegria.
Muito bem. A cada programa a gente está conhecendo um pouquinho mais de você, né, Pastor É Rafael? verdade. E música, você toca alguma coisa, canta? Me fala um pouquinho. Não toco nada e nem canto muito bem. Na verdade, eu até queria fazer umas aulas de canto para ver se eu melhoro nisso. Mas eu canto assim com a plateia, eu canto com todo mundo junto. Sabe que o ano passado eu fiz uma caravana de evangelismo com o Quarteto Arautos do Rei no Peru e eu me aventurei a cantar com eles e fiz a quinta voz. Eles disseram que foi boa, mas eu fiquei meio preocupado, eu achei que eles falaram só para me dar um incentivo moral, mas foi uma experiência interessante. Então eu posso dizer no meu currículo que eu já cantei com o Arautos do Rei. E tem algum vídeo no YouTube pra gente poder te assistir, como Olha, quem tu acompanhante do Eu Arautos não do sei se Rei? tem no YouTube, mas eu tenho no meu celular, eu posso mostrar para Vai ser um vocês. prazer. Muito bem. A gente está chegando aí, né, na metade da nossa série, né, sobre o Apocalipse e desvendar os segredos e compreender, né? Eu acho que são pilares que a gente precisa estar na nossa mente ao nos aproximarmos do Apocalipse com uma postura mais adequada para extrairmos as bênçãos e entendermos a mensagem. E hoje nós queremos focar assim um pouco da natureza do Apocalipse no sentido a mensagem se refere ao futuro. Uhum. A gente sabe que muitos livros da Bíblia contam histórias que são lições maravilhosas, que têm aplicações importantes, mas não necessariamente falam às pessoas que vivem no tempo do fim. Contudo, o Apocalipse ele é um pouco diferente. Ele apresenta esse caráter de uma mensagem de Deus que ele deu há tantos anos atrás, 2000 anos atrás, para as pessoas que vivem hoje, para os nossos telespectadores. É isso mesmo, pastor, porque o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, embora não foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E ele está no fim porque ele fala sobre o fim. Ele é o desfecho da história. Então ele conta como é que tudo vai terminar. E o mais bonito de tudo é que na última página diz que tudo vai terminar bem. E eu acho que essa compreensão do Apocalipse mostra, muitas vezes a gente vê o Apocalipse como um livro separado da Bíblia, né? Como se fosse algo que a gente olha, que a gente não vai entender, que a gente, né, é muito difícil, mas ele faz parte de todo esse contexto da Bíblia. A diferença é o tempo que ele está apontando para o hoje, para o agora. Isso é magnífico. Para nós é o hoje, né? Quando ele foi escrito, ele apontava para um futuro ainda distante. E nós hoje temos o privilégio e também a responsabilidade de ver as profecias do Apocalipse acontecendo nos nossos dias. Nós somos testemunhas oculares da história final do planeta, porque é exatamente aquilo que nós estamos vivenciando hoje que João viu lá atrás. E a gente vê já desde o primeiro capítulo, né, várias menções ao tempo do fim. Por exemplo, o verso 3 diz, olha, leia, escute, porque o tempo está o quê? Próximo, né? O verso 7, ele vem com as nuvens e todos os verão, né? Eu acho que do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vê essa... Do capítulo 1 ao capítulo 22, a gente vê essa tônica. O fim está se aproximando. Está mais perto do que você imagina. E o que significa para nós viver nesse tempo do fim? Significa, primeiro, um privilégio. E segundo, sabemos que não será fácil e é necessário a dependência de Deus para conseguir enfrentar tudo aquilo que está por vir. Porque o livro do Apocalipse não prevê, antes da volta de Jesus, um futuro tranquilo. Fala de um momento complicado e difícil. Fala de perseguição, fala de guerra, fala de intensificação daqueles que serão proibidos de viver a verdade. E tudo isso, obviamente, vai requerer de cada um de nós mais disposição para fazer a vontade do Senhor. Nesse processo que quem fica e quem não está firme, sai. Chama até esse processo de sacudidura. Ou seja, ou eu estou com Deus, firmado em Deus, ou eu vou cair pelo meio do caminho. Então o livro do Apocalipse, ele me adverte que eu preciso me preparar e eu preciso estar pronto para tudo aquilo que vai vir. Porque não é um cenário agradável. É um cenário complexo, mas nós não precisamos ter medo. É o que o Apocalipse nos ensina, porque Deus vai estar conosco. Muito bem. É interessante que esse cenário difícil que antecede a volta de Jesus foi revelado por Deus para Deus nos trazer segurança, dizendo, eu tenho controle do futuro. Veja, isso não me surpreendeu e não vai me surpreender. E isso não é o final.
tem algo a mais te aguardando. E é muito importante nós entendermos que nós não estamos sendo enganados a hora que essas coisas mais difíceis começarem a acontecer. É o esperado. E talvez isso pode servir para a gente até de segurança de que ainda mais próxima está a volta de Jesus. Então, acho que depende da nossa perspectiva. Eu gostei muito como o Douglas falou, essa postura que nós entendemos o Apocalipse. E a postura que a gente está tentando trabalhar aqui é uma postura de agradecimento, porque isso está sendo revelado para nós já de antemão. Isso é uma bênção. Sem dúvida, sem dúvida. É prova do amor e da preocupação que Deus tem. Porque o objetivo do Senhor é que todos nós sejamos salvos. É o que Ele determinou na sua palavra. Quando Jesus morreu na cruz, a morte dele é suficiente para salvar todos os seres humanos. Mas nem todos os seres humanos se salvarão, porque a salvação não depende apenas da decisão de Deus. Porque se dependesse só de Deus, estava todo mundo salvo. Mas como Ele nos deu a liberdade de escolha, a salvação depende também da minha decisão. Eu é que tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, eu preciso me entregar a Ele e a partir daí eu tenho salvação. Então, nesse projeto do Apocalipse, nessa perspectiva futura, cada ser humano está no meio de um conflito. E a decisão, ela é fundamental para dizer onde nós vamos estar na eternidade. Obviamente, o Apocalipse é o apelo de Deus para que todo mundo esteja salvo, para que ninguém fique de fora, para que ninguém pare no caminho, mas senão que todos continuem, perseverem, porque a vitória já está garantida. Nós estamos entrando numa partida onde o jogo já está definido, o placar já é favorável. Então, a nossa entrada é apenas para celebrar a vitória que temos por meio de Jesus. Faz muito sentido. Amém. A gente está falando que o Apocalipse tem esse ar e aponta para o futuro. Mas a gente queria deixar claro que a gente não está insinuando que toda a mensagem do Apocalipse é completamente futurista, que só ocorreu no futuro. E eu acho que algumas pessoas, elas sofrem um pouco por não entender isso corretamente e entendem que tudo é no futuro. Já outras, não entendendo isso daí, coloca tudo no passado. Né? Eu gosto de entender que o Apocalipse é um trem. É um trem que começou na época de João, ele vem decorrendo e passando uma mensagem que percorre todas as eras até chegar até nós, mas continua além de nós, apresentando a vinda de Jesus, E vai além, né? destruição do mal e o estabelecimento... Uns 1000 anos e depois... com certeza. A reestruturação da Terra, né? Com certeza. Então é um livro, é uma abordagem que nós chamamos de historicista. Ou seja, o Apocalipse ele vai se cumprindo no decorrer da história. Não é no passado, não é no futuro, mas é no decorrer. É aquilo que o pastor Douglas falou, né? Um trem. Ele começou lá atrás essa viagem e ele continua. Então nós estamos entrando nesse momento da viagem, vamos seguir por um período, eu espero que a gente siga até a volta de Jesus, né? E que nenhum de nós passemos e que seja na nossa geração, é a nossa maior expectativa. Então, resumindo aqui, o Apocalipse não é exclusivamente sobre o futuro, o Apocalipse não é exclusivamente sobre o passado. Alguns ainda fazem assim um hiato, né? Um pouco do passado e depois joga no futuro. Não, não. É uma continuidade, né? Historicismo, você falou, né? Que começa e vai passando até nos alcançar. E isso para mim mostra como Deus ele está preocupado em trabalhar na história da humanidade. Ele está presente em todos os momentos, até naqueles momentos que a gente achou que era a Idade Negra, medieval, no sentido do estudo da palavra, que era proibido. Deus estava presente tentando navegar para trazer esta restauração da luz da verdade. Ou seja, em cada momento da história, Deus tinha uma mensagem para o seu povo no Apocalipse. Todos os momentos. Então, quem abrisse o Apocalipse em qualquer tempo, tinha uma mensagem específica para o seu tempo. Como a palavra de Deus ela é rica, né? E como se a gente tiver com essa postura de estudar mais, nós teremos essas bênçãos. E eu acredito que uma das grandes bênçãos de estar aqui, vendo essas 10 chaves do Apocalipse, é justamente entender o que ela significa para nós agora. Qual que seria essa mensagem tão importante do Apocalipse para o agora, para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento? Bom, na minha perspectiva é que o futuro já está revelado. Aquilo que vai acontecer, não há nada que possamos fazer que vai mudar. Vai ser exatamente como Deus falou. Então, se eu não posso mudar esse futuro, eu tenho que me preparar para esse futuro. Porque aquilo que há de vir, virá. E aquilo que vai acontecer, acontecerá. Então, comigo ou... semigo, né? Comigo ou sem eu,
vai acontecer. Então eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso hoje estar fundamentado na palavra de Deus para que eu tenha forças para suportar tudo aquilo que está por vir. E só pontuando algo que me vem à mente, para mim a grande questão do Apocalipse também está ligado com a minha decisão, né? Porque ele deixa muito claro esse livre-arbítrio de quem vai escolher o quê. E o momento da escolha é fundamental também. Eu gosto muito daquele texto que diz, eu estou à porta e bato. Quem quiser 3:20. abrir a porta, para mim, eu vou entrar. Então, nós não precisamos temer se a gente estiver pronto para aceitar esse convite de andar com Jesus. Então, o tempo ainda dá para fazer essa escolha. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvidas. Você falou do texto de Apocalipse 3:20 e eu gosto bastante desse verso. E geralmente eu uso em algumas situações e eu falo assim, olha, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aí eu pergunto às pessoas, isso é bom ou é ruim? Aí geralmente as pessoas falam assim, é bom. Aí eu pergunto de novo, Jesus está à porta e bate, é bom ou é ruim? Aí metade já fica em dúvida. E metade fala, é bom. Aí eu pergunto pela terceira vez, Jesus está à porta e bate, é bom ou é ruim? Aí já ninguém tem mais certeza de nada. Você colocou a dúvida, né? Aí eu digo assim, Jesus está à porta e bate, é bom e é ruim ao mesmo tempo. E como é que algo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo? Bom, é bom porque Jesus bate e é ruim porque ele bate. Como assim? É bom porque ele bate porque está insistindo. Ele não nos abandonou, mas é ruim porque ele bate, porque quem bate está do lado de fora. Então o objetivo de Jesus não é ficar batendo na porta do coração. O objetivo dele é que alguém ouça a sua voz, abra a porta e ele possa entrar. E quando ele entra, ele para de bater. Então quando nós estudamos o Apocalipse, o grande convite de Deus não é ele ficar na porta batendo. É que escutemos a sua voz, abramos a porta para que ele entre, para que ele seja parte da nossa vida. E até o texto fala assim, eu cearei com ele e ele comigo. Cear significa ser parte, estar em família, estar junto, ser convidado para unir-se àquela família, ou unir-se àquela vida, unir-se àquela pessoa. Então o objetivo de Jesus não é ficar na porta, o objetivo dele é entrar e cabe a cada um de nós abrir a porta para que ele entre. Essa mensagem é uma mensagem muito central no Apocalipse, é uma mensagem importantíssima também, que é um chamado para todos nós. Muito bom. Quando você fez a pergunta, qual a mensagem de Deus para nós hoje, né? Nesse conceito de que Deus tem uma mensagem, né, no trem, passando por todos os tempos, um texto me veio à mente, que é Apocalipse 14, verso 12, que eu acho que é uma das mensagens principais para os dias de hoje. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós conseguimos ver aqui pelo menos dois elementos. Obediência. Né? Hoje nós somos chamados a sermos obedientes a Deus. Não obediente ao influencer, não obediente à minha razão, obediente a Deus, e aqui ele fala obediência aos 10 mandamentos, né? E a fé. Né? Obediência e fé. Confiar. Entregar a nossa vida a Jesus. Rafael, acho que se a gente pudesse viver essas duas realidades, acho que a gente estaria preparado para a volta de Cristo. Esse é o objetivo, né? Esse é o plano de Deus, que vivamos de acordo com a sua vontade. Ninguém é salvo por obedecer à lei, mas a obediência à lei é uma consequência da salvação em mim. A partir do momento que eu entendo quem Cristo é, aquilo que Ele fez, eu passo a viver de acordo com a vontade dEle. E entender o que Ele tem para mim, entender o que Ele escreveu para minha proteção. É demonstração de sabedoria. O ser humano precisa render-se a Deus, deixar de lado as suas pressuposições, os seus achismos, as suas vontades pessoais e se submeter inteiramente à vontade de Deus. O livro do Apocalipse, ele diz o que vai acontecer. E eu só estarei protegido se eu estiver debaixo da proteção do Senhor. Nada e nem ninguém poderá me proteger daquilo que está por vir, senão a bênção de Deus que está disponível para quem quiser. Uau! E está disponível sim, para quem quiser. Para mim, essa é uma das grandes questões do Apocalipse, é estar disponível àqueles que quiserem e aceitarem. E a gente não pode falar de Apocalipse sem falar sobre essa importante decisão das pessoas se colocarem, se renderem. E quem vive sobre o cuidado de Deus e a soberania de Deus,
não quer dizer que não vai ter problema, né? Não Sem quer dizer dúvida. que não vai ter dificuldade. Sem dúvida. Mas a dificuldade com a entrega a ele é outro tipo de dificuldade. Tem uns versos assim no último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, que eu gosto demais. O verso 17 diz assim, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, o convite é, vem. Ouviu? Venha. E se você vier, você vai receber de graça a água da vida. Então depende de cada um de nós irmos. E quem vai, encontra. Amém. Pastor, ore conosco. Claro. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra, obrigado porque o Teu Espírito nos conduz, nos guia, nos protege e nos guarda. Auxilia-nos para vivermos de acordo com o Teu querer, para obedecermos a Tua voz, seguirmos o Teu caminho e nos prepararmos para tudo aquilo que está por vir. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na Sua palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Foi um prazer ter mais essa discussão incrível sobre o Apocalipse, essa chave número 5. Muito obrigada pelos insights de como o Apocalipse ele é relevante tanto ontem, amanhã, mas especialmente hoje para nós. Obrigada, Pastor Ross. Imagina, foi uma alegria e é sempre bom falar sobre a Bíblia, porque não é apenas a esperança que a gente compartilha com os outros, mas a esperança que reacende no nosso próprio coração. Muito obrigada. E hoje a gente fica por aqui. Você pode estar compartilhando essa mensagem através das nossas mídias sociais com quem você ama, para eles entenderem a importância do Apocalipse. Então acompanhe a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram, nós temos também o podcast. É um prazer ter você conosco, muito obrigada. A gente volta na próxima para falar mais do Apocalipse, mas até lá lembre-se, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.